Você já ouviu falar em janela de tolerância, gente? Esse conceito, digamos assim, explica porque diante de situações, vamos dizer assim, dolorosas, lembranças ou mesmo situações de estresse, algumas pessoas conseguem manter, vamos dizer assim, o equilíbrio emocional, enquanto outras tendem a se perder, né? Perder o tal do controle. Você se identifica com isso? Vamos conversar sobre esse assunto? Para a gente entender melhor como os traumas, né, da vida afetam o nosso dia a dia, o nosso sistema nervoso, o que a gente pode fazer, né, para voltar, digamos assim, a estar normal? Vamos chamar assim? Vamos conversar com o nosso super terapeuta, né, também criador da reprogramação biológica, o Maurício Valente. Boa tarde, Maurício. Tudo bem contigo? Oi, Paty, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina. Feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso em recebê-lo, viu? Primeiro, explica pra gente o que é essa janela de tolerância. Janela de tolerância é como se fosse uma janela mesmo de uma casa, como se fosse uma janela de uma casa, onde você tem a capacidade de permanecer diante das porradas que a vida te dá. Ou seja, em outras palavras, é a resiliência, Paty. Resiliência, que é a capacidade de eu passar por um problema, por uma dificuldade, uma adversidade, e eu me manter em pé. Eu me manter erguido, eu me manter forte. Isso é janela de tolerância. Tá, e como que os traumas, digamos assim, os traumas de vida podem afetar ou fazer com que a pessoa reaja de determinada forma? Porque nem todo mundo vai reagir da mesma forma a um trauma. Umas aparentemente reagem melhor do que outras, Maurício. Isso, a janela de tolerância é uma capacidade do sistema nervoso autônomo de nos defender dos traumas de vida. Fechou? Então a janela ela vem para nos ajudar a nos defender do trauma. Essa janela é formada desde a infância. E quanto mais eu tenho maturidade, mais ela se estabelece de forma correta. Então o problema da criança é que ela não tem maturidade. Então aquele filho que tem um pai e uma mãe presente, que ajuda a ensinar sobre as dificuldades da vida, que está ali junto da pessoa quando a criança passa um problema na escola, um problema com o amiguinho, um bullying, ter um pai e um adulto vai fortalecendo a janela de tolerância dessa criança. E depois vai se tornar um adulto, que é esse adulto que você está falando aí. Esse adulto que aguenta passar por situações e se recursar. Ó, eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei me autorregular e eu consigo sair bem, eu não preciso transbordar nos outros, eu não grito, eu não fico estressado, eu não entro em depressão, porque esses são sinais, hiperatividade, pensamentos, ansiedade, depressão, pânico, irritabilidade, que você está fora da sua janela. Já mostra que você saiu da janela que você tinha que estar para estar resiliente. E tem como eu voltar para minha janela, por exemplo, Maurício? Tem um processo, um tratamento? Como que a gente pode chamar? Tem. Não é só um tratamento, tá? É claro que pode ser em forma de terapia, eu trabalho com isso, mas você pode aprender e uma vez aprendido, você usa em casa. Aconteceu uma coisa lá que você vê que você está ficando muito explosivo, o meu você está fora da janela. Aí você lembra do que você aprendeu, peraí, controle do sistema nervoso, como é que eu volto para essa janela? E essa janela pode ir se ampliando através de exercícios corporais, de conscientização, renegociação de traumas. Isso vai aumentando a tua janela de tolerância. Que, Paty, entre nós aqui, é o ó do Borogodó. Uma pessoa que cresce a sua janela, é uma pessoa que passa pelas dificuldades da vida muito melhor. Porque, veja, nós não estamos livres de estresse. Sim, todos os dias. Nós vamos receber pancada todo dia. O segredo está o quanto você autorregula. Aprendam assim, você que está assistindo a gente, não use a palavra controlar a emoção. Isso é falso. Ninguém controla a emoção. Se eu te botar no meio do oceano cheio de tubarão, você não controla a emoção. Não. Você vai vir o medo. O medo, certo? O pânico. Então a gente fala em autorregulação. Você percebe que a sua emoção está transbordando. Isso é janela de tolerância. E antes que ela vá para um patamar horroroso, você aprende a recursar e ficar dentro da sua resiliência, que é a sua janela de tolerância. Janela de tolerância, gente, que tema maravilhoso. Porque assim, quando a gente fala em trauma, Maurício, mais uma vez, a gente já falou sobre isso aqui no nosso programa, as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu tenho que lembrar o trauma que eu passei, o que aconteceu, eu tenho que reviver, eu tenho que não sei o quê. Porque a gente muito fala também daquela questão de, como é que fala, de você dar um novo sentido para aquele trauma, enfim, tem até uma expressão, né, que fala sobre isso. Aqui é aprender a lidar
com, vamos dizer assim, com o limão que a vida te deu, fazer a limonada mesmo. Aí, show de bola. Gostei, Paty. Gostei. Existem as duas formas. Eu posso tratar você ressignificando, renegociando o seu trauma, tá? Mas vamos falar que você não se lembra. Então, a janela de tolerância vem para quê? Mesmo que eu não me lembre do meu trauma, porque nenhum trauma pode ser apagado, Paty. Isso é conversa. Fica no HD. Aliás, uma dica que você para você que está assistindo, tá? Se você for em alguém se tratar e alguém falar que vai apagar os seus traumas, você corre. Meu Deus. Porque isso não existe. Fica armazenado. Fica. Na cabeça, Fica na memória. totalmente. Em algum lugarzinho fica. Exato. O que eu faço é eu aprendo a viver com aquilo. Aquilo para de me incomodar, para de me afetar de uma forma que estava me afetando. E para isso eu tenho que aumentar a minha janela de tolerância. Porque às vezes, você quer ver um exemplo prático? A criança viu os pais brigando muito, muita ameaça, pai batendo em mãe e tal. Como é que você acha que esse adulto vai ser? Provavelmente. Alerta. Vai viver... Ele vai ter uma janela desse tamanhozinho. Por que ele vai ter uma janela pequena? Porque lá na infância, ele precisava ficar em alerta para tentar defender a mãe, fazer alguma coisa. Quer dizer, uma criança, não podia, mas ele imaginava que podia. Então a janela dele ficou pequenininho. Quando ele cresce, ele se torna um adulto, ele continua com essa janela. Então, às vezes, você é esposa, você fala assim, ô amor, troca essa camisa está meio amarrotada. O quê? Tá, não sei o quê. Tudo é ameaça, porque ele aprendeu a ser reativo. Isso é uma janela curtinha. E quando ele explode assim, ele está fora da janela. Então, esse camarada precisa se autorregular, ele precisa aprender a regular as suas emoções. E não necessariamente ficar trabalhando os traumas que ele teve de infância, não necessariamente. Pode vir junto ou não. Tá, é sempre associado, por exemplo, vamos dizer, pavio curto, a pessoa estressar mais ou não? Pessoas extremamente calmas também podem ter uma janela pequena? Excelente pergunta. A janela de tolerância, você tem uma janela, você tem a parte de cima e a parte de baixo. Quando você extrapola na parte de cima, nós chamamos tecnicamente de hiperativação. Então é pensamento acelerado, é ansiedade, é pânico, é irritabilidade, explosividade. Se a pessoa escapa pela janela de baixo, pela parte de baixo da janela, você tem depressão, apatia, desânimo, desmotivação. Uma pessoa que está relativamente dentro da normalidade do sistema nervoso autônomo, como que ela tem que reagir? Bom, cara, eu fui traído pelo meu sócio, ele me roubou e fugiu. Eu vou ter raiva? Sim. Quanto tempo vai durar a minha raiva? E quando eu chegar em casa, eu vou descontar no meu filho e na minha mulher a raiva do meu sócio? Aí é que tá. Então, mesmo uma pessoa dentro da janela, ela vai sentir raiva, mas ela não transborda, ela não vomita em ninguém. Ela dura pouco tempo, 2, 3 dias, ela, cara, respira, então vamos continuar. A mesma coisa a parte de baixo da janela. Você perdeu o seu cachorrinho. Você ficou muito triste. A tristeza existe. Todo mundo vai sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo. Mas quanto tempo você fica triste? Faz 1 mês que eu estou depressivo. Aí está fora da janela. Agora, você ficou triste, passou 1, 2 dias, você já está se recuperando, está voltando, você está dentro da sua janela. Isso é um bom sinal. Então, a janela, o que eu quero dizer? Uma janela boa de tolerância não é que você não sente emoção. Pelo contrário, tá? sente. Você sente, mas você sabe lidar muito melhor com elas. Você sai delas em curto período. Você volta para o teu padrão normal. Tá, e assim, pra gente concluir, porque esse tema poderíamos ficar aqui a tarde toda, mas se a pessoa, por exemplo, ela saiu fora da janela, a respiração, técnicas, né, para ajudar a trazer ela, tem algo assim, alguma dica, Maurício? Conta. Super dica. Existe uma respiração que eu gosto muito que devolve você para a tua janela. O fato é que a gente não lembra de fazer, porque às vezes a correria do dia a dia você não para. 3 minutinhos, pessoas, 2 aceitável, 3 minutinhos ideal. Respiração chamada de 4x6. Foca uma coisa igual, estou com um vasinho aqui na minha frente, estou olhando para o vasinho, olho aberto. Eu puxo o ar pelo nariz e solto pelo nariz, sem pausa. Eu puxo o ar por 4 segundos e solto o ar por 6 segundos. Mas detalhe, o segundo do relógio, não é o segundo 1, 2, 3, 4. Né? 2, 3, 4, 5, 6. Não. É o segundo muito parecido com o relógio. Tudo pelo nariz, olhando um objeto fixo. Se você se lembrar de fazer isso, de treinar isso, quando você percebe que você está muito ansioso, estressado ou muito deprimido, cara, você vai perceber que você volta rapidamente para um estado mais de tranquilidade, mais de equilíbrio. Maravilhoso! Bora lá, gente. Respiração, né? Passar pelas situações da vida, ninguém consegue fugir, né? Enfim, das emoções.
E que bom, a gente tem que sentir mesmo, mas tem que saber o que faz com elas, né? Com esse sentimento. E né, a Maurício? respiração, Paty, só perdão. Claro. A respiração consciente, Aham. ela é muito estudada para controle emocional. Porém, eu gosto muito dessa 4x6, porque tem muitos tipos de respiração. A 4x6, ela diminui muito a taxa da sua ansiedade, do seu nervosismo e estimula o teu vago. O vago é o principal nervo do sistema autonômico e ele que equilibra o corpo. Isso, e eu andei estudando e sabendo sobre o vago e eu quero que você volte aqui no programa para a gente esmiuçar a importância do vago aqui para nossa audiência. Combinado? Vai ser um prazer. Fechou então, Maurício. Obrigada pela presença e até uma Obrigado, Paty. próxima, viu?